Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um bloco econômico, que é o Mercosul. Estou lembrando a vocês que blocos econômicos são estratégias adotadas pelos países com o objetivo de ampliar o seu mercado consumidor, ok? Eles ganharam importância na nova ordem mundial, embora já existissem blocos econômicos na velha ordem mundial. Beleza? Vamos, então, tratar do Mercosul. O Mercosul, aqui, vou colocar a apresentação para vocês, rapidinho, para a gente poder ir conversando melhor. O Mercosul, a sigla, né? A abreviação Mercosul, significa o quê? Mercado Comum do Sul ou do Cone Sul. Uma coisa importante para a gente conversar é que, embora o Mercosul signifique mercado comum do Cone Sul ou do Sul, o Mercosul não é um mercado comum. O Mercosul é uma união aduaneira. Em tipos de blocos econômicos, nós estudamos que existem 5 tipos de blocos: zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união monetária e união política. O Mercosul se enquadra no que prevê uma união aduaneira. Por que, então, ele se chama Mercado Comum do Sul? Porque quando foi assinado o Tratado de Assunção, em 1991, os países fundadores do Mercosul tinham o objetivo de chegar a um mercado comum. Mas eles iniciaram apenas como uma zona de livre comércio e, posteriormente, só em 95, é que o Mercosul se tornou uma união aduaneira e não um mercado comum. Isso ficou apenas lá na intenção inicial. E o que é mesmo a união aduaneira? É um tipo de bloco que prevê livre circulação de capital, livre circulação de produtos, mas, além disso, adota uma TEC, tarifa externa comum, e quem é membro do bloco não pode ser membro de outro bloco. Então, esse é o estágio de uma união aduaneira e é o estágio no qual se encontra o Mercosul, ok? Muito bem. Então, veja, quem são os membros fundadores do Mercosul que assinaram o chamado Tratado de Assunção? Brasil, né, que é o líder, economicamente é o mais forte do Mercosul, Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Por isso que a bandeira do Mercosul aqui traz essas estrelas indicando Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Beleza? Esses são os membros fundadores do Mercosul que assinaram esse tratado, chamado Tratado de Assunção, que é o documento que oficializou a criação do Mercosul, que tem sede em Montevidéu, que é a capital do Uruguai. A partir de 91, então, dessa data, estava oficialmente criado o Mercosul com 4 membros: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses 4 membros, eles são chamados membros fundadores, né, ou países membros. O que eles têm? Eles têm poder de voto, tá? Os membros fundadores têm poder de voto, vocês sabem o que é, eles podem votar as decisões do Mercosul, mas também têm poder de veto. O que é poder de veto? São 4 os membros. As decisões a nível de Mercosul, quando passa por uma votação, se um dos 4 for contra, mesmo que a maioria, 3, forem a favor, esse membro tem o direito de vetar e aquela proposta não vai adiante. Então, as regras que são estabelecidas pelo Mercosul e decididas por meio do voto, quem vota? Os 4. Mas não é um voto onde a maioria decide. É um voto onde qualquer um deles tem o poder de vetar. Então, essa é uma característica importante dos países fundadores, chamados países membros do Mercosul. Eles têm, então, poder de voto e poder de veto. Agora, além dos países fundadores, né, além dos países fundadores, o Mercosul tem também países associados. São países que têm acordos com o Mercosul
São países que podem participar das reuniões do Mercosul, são convidados a discutir problemas comuns, porém, eles não têm poder nem de voto e nem de veto, ok? São chamados de países associados. A Bolívia é um país que está passando por um processo de adesão para se tornar um membro efetivo com direito de voto, com direito de veto. Okay? A decisão, a concretização desse processo implica no cumprimento de algumas normas técnicas, de alguns estágios por parte da Bolívia. Mas é o único país hoje que está nessa situação, processo de adesão para se tornar um membro efetivo com poder de voto e com poder de veto. Existe uma situação que é a questão da Venezuela no Mercosul. Veja, desde 2006 que a Venezuela entrou com um pedido de ser aceito no Mercosul. O que acontece a partir desse pedido da Venezuela? Veja, os 4 países membros, eles vão decidir se aceitam ou não a Venezuela. E essa decisão vai para o Congresso de cada país. Então, desde 2006 que a Venezuela tem esse pedido de adesão. Por sucessivas vezes, o Brasil aceitou a entrada da Venezuela, o Uruguai aceitou a entrada da Venezuela, a Argentina aceitou a entrada da Venezuela, mas o Paraguai não. Ou seja, o Paraguai exerceu o seu poder de veto, ok? Vamos conversar uma coisa. Primeiro, por que Brasil, Argentina, Uruguai teriam aceito e teriam interesse do ingresso da Venezuela? Lembre-se que nós não estamos falando da Venezuela na atual crise, o atual país que você está vendo na mídia. Nós estamos falando de 2006, do pedido. O Brasil, a Argentina e o Uruguai, eles vão ver como vantagem o ingresso da Venezuela, porque a Venezuela é um país rico em petróleo, energia. Energia é um elemento estratégico nas relações internacionais. E outra coisa, quem tem petróleo para exportar tem o que se chama petrodólares, que é o dinheiro originário da exportação do petróleo. Então, sempre tem quem compre o petróleo. Então, economicamente, esses países viram como uma vantagem o ingresso da Venezuela no bloco. Ok? Por que o Paraguai sempre disse não? Veja, o Paraguai sempre teve uma influência direta, uma ajuda financeira, uma dependência econômica muito forte em relação aos Estados Unidos. E o fato do Paraguai negar a adesão da Argentina tem muito a ver com a política de influência dos Estados Unidos no governo paraguaio. Então, os Estados Unidos, que tem uma política de isolar a Venezuela, porque a Venezuela de Hugo Chávez, né, lá a Venezuela de Hugo Chávez, sempre levantou uma bandeira anti-americana. Então, uma linha extremamente de esquerda e anti-americana, os Estados Unidos viu, por meio do Paraguai, uma maneira de isolar a Venezuela para a Venezuela não ser aceita no Mercosul. Então, desde 2006, por sucessivas vezes, o Senado paraguaio negou a entrada da Venezuela no Mercosul e, por isso, a Venezuela não vai ser imediatamente aceita no Mercosul. Ok? Vamos ver o que acontece, então. Em 2012, houve a exclusão do Paraguai do Mercosul. É uma exclusão temporária. Os países, Brasil, Argentina e Uruguai, eles entenderam que o Paraguai, ele burlou, ele desviou-se de uma regra fundamental do Mercosul, que é a cláusula democrática. Ou seja, uma das regras do Mercosul é que o país membro do Mercosul é um país em base democrática. Então, o que aconteceu no Paraguai para ele ser excluído do Mercosul? Não vou entrar no histórico do Paraguai, porque não é nosso objetivo agora, mas em linhas gerais. Havia um presidente no Paraguai, eleito democraticamente, chamado Fernando Lugo. Fernando Lugo viveu uma instabilidade política no Paraguai, uma questão sobre terras, um posicionamento dele, que teve uma oposição muito forte. E Fernando Lugo sofreu uma espécie de golpe. Alguns chamam de golpe, outros chamam de impeachment. Por que a gente colocou aqui na apresentação de vocês uma espécie de golpe?
Porque existem algumas regras para que um presidente eleito democraticamente sofra um impeachment. E uma das questões fundamentais no processo de impeachment é que o presidente ele tem que ser afastado por um período que é dado ao presidente para se defender do motivo pelo qual está sendo pedido o impeachment dele. Então, o processo de impeachment de um presidente, ele não acontece da noite para o dia. A gente viu isso no impeachment da Dilma, vocês vivenciaram isso. Então, o que acontece? É afastado, tem direito à defesa, existe todo um processo dentro do Congresso para, então, ocorrer o impeachment. Só que com Fernando Lugo, todo esse processo aconteceu em 2 dias. Ele foi destituído do cargo. Então, Brasil, Uruguai e Argentina entenderam que esse processo de impeachment não foi democrático e que, por não respeitar a cláusula da democracia, que é uma exigência do Mercosul, eles excluíram o Paraguai do Mercosul. Ok? Só que tem um detalhe importante aqui. Excluíram o Paraguai do Mercosul em 2012. Em 2013, aceitaram a Venezuela. Então, deixa uma ideia de que foi oportunismo excluir o Paraguai, dizendo que ele não respeita a democracia, e aí você não tem mais o Paraguai para apresentar poder de veto, o Brasil, a Argentina e o Uruguai aceitaram a Venezuela, ok? Então, a Venezuela ingressa no Mercosul em 2013. Porém, a Venezuela ingressa no Mercosul, mas tem um processo para ela cumprir normas técnicas, questões econômicas, ok? E dentro desse processo vai se desenvolvendo a partir de 2013, beleza? Só que o Paraguai, ele viveu esse momento, digamos assim, que foi um momento de característica não democrática, né? Passado esse processo do impeachment, houve eleições livres e vamos dizer assim que o Paraguai retornou à sua democracia, à sua normalidade democrática, com um chefe do executivo eleito democraticamente. A partir do momento que ele respeitou a cláusula democrática, essa exclusão do Paraguai foi suspensa e ele retornou ao bloco. Aí eu pergunto, para ele retornar ao bloco, para avaliar se ele tinha, então, voltado a obedecer a cláusula democrática, que países vão agora votar ou vetar a aceitação de volta do Paraguai? Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela. A Venezuela teve seu pedido negado pelo Senado paraguaio sucessivas vezes, mas a Venezuela não negou aqui o retorno do Paraguai. Por quê? Porque nas relações entre os países, nas relações internacionais, não tem esse papo de estou de mal com você, né? Então a Venezuela, agora eu vou me vingar do Paraguai. Não é assim que funciona. A Venezuela vai enxergar na ampliação do bloco, no retorno do Paraguai, como um processo de crescimento econômico, de aumento de mercado, de possibilidade de maior integração. Então, o Paraguai vai retornar livremente ao bloco em 2013. Ok? Muito bem. Quando chega em 2016, a gente tem a suspensão da Venezuela. Mas por que a Venezuela foi suspensa? Olha, existem algumas razões. Razões técnicas, por exemplo, a Venezuela foi acusada pelo governo brasileiro, pelo governo argentino, de não cumprir muitas das regras, dos tratados, das normas que ela teria que cumprir. Então, ela foi aceita em 2013, mas ela teria que cumprir uma série de tratados e de regras. Então, ela deixou de cumprir 75% dos tratados e 20% das normas que foram estabelecidas. Mas existe também uma questão política importante. Veja, a Venezuela, quando ela foi aceita, ela foi apadrinhada pelo governo de Dilma do Brasil, né, digamos que a esquerda, e pelo governo da Cristina Kirchner na Argentina, lá em 2012. Ocorre que em 2016 a gente tinha a posse do Michel Temer, com o impeachment da Dilma, que era oposição, e do Maurício Macri na Argentina, todos dois opositores de Cristina e de Dilma que aceitaram a Venezuela em 2012. Então, assim, ampliou aí o desejo de retirar a Venezuela do bloco, uma questão política.
Mas a gente também pode olhar essa aceitação aqui um pouco como uma questão política. Por quê? Porque em 2012, a Venezuela não estava na mesma crise econômica que está hoje, mas ela já estava em crise. Já tinha tido uma queda no preço do petróleo e a Venezuela já vinha economicamente afundando, né? Mergulhando aí nos seus problemas econômicos. Então, aceitar um país economicamente em crise no bloco pode ter mais uma característica de interesse político, fazer oposição aí política a um governo de direita, a um governo norte-americano na época, enfim, do que um interesse verdadeiramente econômico, ok? E, além do Temer e do Maurício Macri serem opositores àquelas que aceitaram a Venezuela no Mercosul, a Venezuela também está numa crise econômica medonha em 2016 e até hoje. Então, por esse motivo, a Venezuela foi suspensa. Essa suspensão não quer dizer uma expulsão e que nunca mais vai poder voltar. Essa suspensão, ela diz que se a Venezuela cumprir as normas técnicas estabelecidas, se a Venezuela cumprir os tratados previstos, ela pode voltar ao bloco. Mas é muito difícil você imaginar que um país que está na situação econômica da Venezuela vai poder se dedicar a cumprir normas de caráter técnico, né? Regras técnicas. Então, a gente entende hoje que é mais difícil da Venezuela ingressar no Mercosul de volta, ok? Uma outra situação também, que coloca o Mercosul meio em interrogação, meio em crise, é que a economia mais importante, a política mais forte dos membros do Mercosul é a do Brasil. E o Brasil elegeu um governo que é liberalista, ou seja, que não vê o Mercosul como uma prioridade. Um governo que acha que o caminho econômico é disseminar parcerias econômicas, buscar novos parceiros e não priorizar o Mercosul. Então, por exemplo, esse ingresso, essa complementação do processo da Bolívia, na visão do atual governo brasileiro, deve ser retardado, porque não é prioridade da política econômica atual do Brasil priorizar o Mercosul, ok? Então, o Mercosul está aí dessa incógnita, né? Qual vai ser o futuro do Mercosul, depende muito da política econômica do Brasil, porque o Brasil é o país mais forte no mundo. Ok, galera? Beijo para vocês, até a próxima.